Você certamente conhece histórias, conhece famílias, conhece alguém, de repente a sua própria família, você que está nos assistindo, já foi destruída pelo vício, pelas drogas. E o que acontece com as famílias quando o vício entra em casa? Através de um filho, através de um irmão, através do pai, enfim. As famílias são o principal suporte para as pessoas que estão viciadas e também um dos alvos do vício, que se destrói, que se corrói. Esse é o tema de um livro que está sendo lançado hoje aqui em Teresina. O livro tem um nome, inclusive, muito sugestivo, Amor Desfeito em Pó, né, fazendo uma alusão aí ao consumo de uma das drogas mais perigosas, que é a cocaína. Agora, o livro acaba trazendo uma discussão muito importante sobre até onde vai a força de uma família para suportar os efeitos do vício. Eu estou aqui ao lado da autora, Cici Carvalho, doutora Cici Carvalho, que além de tudo é médica, trabalha com saúde pública e resolveu reunir experiências para contar neste livro. Doutora Cici Carvalho, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Primeiro, essas histórias a senhora captou de que maneira? Das mais variadas, né? Como você frisou, eu sou médica, trabalho com saúde pública, não lido com saúde mental diretamente, né? Mas ouço relatos dos amigos, dos psiquiatras, enfermeiros, psicólogos que são da área de saúde mental e contam casos. Mas, basicamente, eu me baseei mais em relatos que eu fui ouvindo e fui percebendo que as famílias, elas ficam muito angustiadas, elas ficam fragilizadas quando tem um ente querido usuário de algum tipo de drogas, né? E a partir desses relatos, que respondendo a sua pergunta, eu ouvi em fila de banco, em fila de supermercado, porque as pessoas, quer dizer, de pessoas anônimas, de pessoas conhecidas, né? Porque geralmente, eu acho que qualquer um de nós, quando nós estamos muito angustiados diante de um determinado problema, é uma coisa natural. A gente tenta dividir. Tenta desabafar, às vezes, com um desconhecido. Exatamente. E quando você vê alguém da área da saúde, aí é que você se sente um pouco mais à vontade mesmo, né, para fazer esse tipo de relato. Agora, eu percebi que a senhora, com muita sensibilidade, eu tive o privilégio de ler o livro, e ele não traz o relato da vítima ali, nu e cru. A senhora transforma isso num romance. É um romance. Isso dá um pouco mais de delicadeza até ao relato, embora em dado momento ele seja perturbador. Mas eu queria saber da senhora, como é que a senhora resolveu encontrar, por que fazer essa opção? Veja, políticas públicas existem voltadas para a família do usuário e para o usuário. Mas, de uma maneira geral, as famílias se acham um pouco desassistidas, né? Porque, primeiro, porque elas são muito cobradas. Inclusive, quando eu escrevi o livro, algumas pessoas que começaram a ler, né? E quando falava assim, conta a história de uma mãe, no caso, uma mãe que simboliza a família, né? Eu apenas escolhi como personagem a mãe. E as pessoas, às vezes, já dizem de antemão, geralmente acontece isso porque a família é desestruturada ou não se conversa sobre assunto de droga, então isso leva a pessoa a... E não é o caso das personagens do livro. Não é o caso, era uma mãe presente, amorosa, e acolhe o filho que volta para casa. Acolhe, você vê, e faz tudo o que era possível. Ela vai à polícia, ela faz dossiê e entrega à polícia, ela vai a traficantes e pede que não vendam droga para o meu filho, mas nada disso não adianta. Então, chega um momento em que essa mãe, e aí eu faço a defesa do personagem que eu criei, não da situação, né? Porque eu acho que cada caso é um caso e em nenhum momento, como eu friso bem no início do livro, em nenhum momento eu estou me posicionando... E nem está dando conselhos para ninguém. Não é um livro de autoajuda. É um romance, é ficcional, baseado em fatos reais. Agora, inevitavelmente, muita gente vai olhar, vai ler o livro, vai se identificar. Inclusive, a senhora começa o livro com uma frase que eu considero muito assim, convida a uma reflexão. Sim. Toda mãe tem a obrigação de abraçar o seu filho quando ele é viciado, tendo em vista que aquilo também é uma escolha?
Abraçar, sim. Tanto que a Irene, personagem principal, ela abraça esse filho, como eu frisei anteriormente. Ela segue, ela começa a ir com ele aos lugares, para que ele não fique sozinho, para que não se junte com amizades que não seriam recomendáveis para quem está num processo de cura, digamos assim, né? Então, ela faz muitas coisas. Só que essa mãe, ela é uma mãe assim, digamos, ela é corajosa, ela é amorosa, mas chega uma hora em que ela diz que isso de que uma mãe, toda mãe tem que padecer num paraíso, a Irene fala, não concordo, né? Eu tenho uma mãe idosa para cuidar em casa, eu tenho outros filhos, por que eu teria que adoecer por conta de um que simplesmente me diz que não quer se tratar? Isso é polêmico. Entendeu? Mas isso é polêmico. Sim, mas eu não pretendo, como eu falei, né? Não faço juízo de valor, eu digo isso bem no... Isso a senhora também ouviu de relatos, não é? De relatos, não, isso de relatos. Mães que chegaram a esse ponto. Exatamente. Olha, amo muito, mas não dá mais. Então, ou você se trata, ou procure um outro caminho, porque eu tenho outras pessoas para cuidar também, né? Então, e isso você vê, quer dizer, no meu livro eu cito isso, mas tem um grande escritor, que é o Stephen King. Então, no livro dele, fala exatamente que chegou um momento em que a família se reuniu e a mulher dele com os filhos e amigos, etc. Né? Então, ele conta isso, né? E que eles disseram, nós lhe amamos tanto que não queremos assistir o seu suicídio, do jeito que a coisa está. Então, ou você procura um tratamento, ou nós vamos ter que encontrar um outro caminho. E isso o levou a realmente refletir e dizer, eu prefiro a minha família ou eu prefiro as drogas? Eu prefiro a minha família. Estamos falando de mais uma pessoa, personalidade, que não tem a família desestruturada, que é o Stephen King, né? Aliás, um autor extremamente reconhecido, mas também enfrentou esse tipo de problema. Exatamente. Bom, o lançamento do livro acontece hoje. Hoje, na Galeria Montmartre, a partir das 7 horas da noite. Está aqui o livro, a partir das 7 horas da noite, né? Isso. Galeria Montmartre. Montmartre, isso. Montmartre, olha aí. Então você vai, no bairro São João. Tá aí. Isso. Então, Amor Desfeito em Pó, relatos de pessoas que vivem o drama das drogas, de famílias que foram destruídas pelas drogas e que viraram um romance pelas mãos de Cici Carvalho. Muito obrigado pela participação, doutora Cici. E eu Muito obrigado, viu? agradeço Tá bom, a então, oportunidade bom lançamento. Tá ótimo. de falar sobre o lançamento.